Pessoal, então vamos falar um pouco sobre folha de processo, tá? A folha de processo, ela é um documento que acompanha, teoricamente, ele acompanha o desenho 2D de vocês. Então, vocês vão fazer o desenho 2D e juntamente a folha de processo. Uma impede de fazer, tem que ser uma antes da outra, tem que ter o desenho 2D? Não teoricamente. A gente tem que entender que a folha de processo ela serve para nos auxiliar a fazer a peça. Então, dando um panorama geral da folha de processo, a gente vai botar o número da folha de processo, né? O número da folha geralmente é ideal que se coloque o mesmo número do desenho, né? Que produto que a gente está falando? Estou falando de uma polia, estou falando da calha, estou falando da engrenagem, estou falando do eixo, tá? O tipo de processo que a gente está falando, estou falando do processo de torneamento, estou falando do processo de corte, né? O tempo estimado, né? O tempo estimado que tem para essa operação. Né? A gente não vai colocar um torneamento de 2 horas para fazer um torneadinho ali em uma rosca, né? Então, isso para a gente avaliar também a capacidade técnica de vocês de explicarem certinho aqui um tempo estimado para fazer uma rosca. 10 segundos. Não, a gente está falando do processo de fazer a rosca, só fazer a rosca no CNC, pode ser que em 30, 40 segundos um CNC faça. Agora, a questão do tempo estimado para fazer uma rosca, a gente vai falar do desbaste, ajustar a ferramenta, então o tempo estimado não vai ser segundos, tá? O executor, tá? Quem vai executar o número de peças, porque daqui a pouco a gente está falando de um carrinho que vai ter várias roldanas, que vai ter dois eixos, né? O número do desenho, no caso que a gente trouxe lá do desenho 2D, o equipamento que a gente está falando, né? A máquina que a gente está falando também, e o material bruto, né? A gente vai partir de um tarugo de nylon, a gente vai partir de um tarugo de bronze, uma chapa de 2 polegadas, não sei quanto, por um de meia, uma barra, enfim, descrever o material bruto. Não vou, que nem eu falei, não vou fazer um eixo vindo de uma chapa, né? Basicamente isso. Aqui em desenho das operações, vocês têm o desenho 2D. Então aqui é um desenho para o operador entender que peça é aquela. Bom, estou falando de um eixo, então tem que ter o desenho do eixo aqui. Professor, o detalhamento do eixo tem que estar aqui? Não, o detalhamento do eixo não vai estar aqui, tá? Vamos entender dessa forma. Vamos lá. Aqui, ferramentas. Aqui nós vamos descrever as ferramentas. Então, ferramenta 1, 2, 3, 4, 5. Ferramenta 1, fresa de desbaste. Tá, uma fresa de desbaste, quantos milímetros? De 20, de 25, de metal duro, de aço rápido. Descrevam. É de plástico, eu brinco assim, mas aqui a gente tem que descrever bem o que é. Não posso botar simplesmente fazer broca de centro. Tá, é a broca de centro de 5, de 10, de 20, tá? Então aqui a gente descreve que ferramenta a gente vai usar. Vou usar uma serra manual. Beleza. Uma serra manual de aço, beleza. Vou usar uma ferramenta de torneamento esquerda, direita. É importante a gente descrever isso, tá? O inserto, com cobertura, sem cobertura, isso tudo a gente encontra em catálogo, pessoal, tá? Então a gente consegue fazer isso bem feito. Seguindo aqui para baixo, a gente vai ter o número da ferramenta de novo e os parâmetros do processo. Então a gente vai botar velocidade de corte, que a gente vai pegar de um catálogo. Por exemplo, falando de um torneamento de um eixo, a gente vai pegar a velocidade de corte desse catálogo e vai colocar aqui. A P, pessoal, para quem não sabe o que é P, é o quanto eu tiro por passada. Em resumo, é isso. Então, estou falando, vou tornear um eixo de 20 milímetros, estou partindo de um eixo de 30, vou tirar 2 milímetros por passada. Ok. Se o cara botar que vai tirar 10 milímetros por passada, vou entender que ele não entendeu bem como é que funciona o processo de torneamento. Eu tenho que trabalhar em cima disso. Essa vai ser uma das avaliações para entender o que o colega sabe dos processos em si. Tá? O diâmetro. O que é esse diâmetro do cálculo?
que é esse diâmetro do cálculo? O diâmetro do cálculo é o diâmetro que eu considerei para fazer o meu cálculo. Se eu estou falando de uma fresa, eu considerei o diâmetro da fresa. Se eu estou torneando, vou considerar o diâmetro do eixo que estou torneando para chegar na minha RPM, tá? Chegando na minha RPM, eu tenho um dado importante para poder fazer minha usinagem. Aqui, pessoal, a gente coloca o FZ, que é o avanço por dente, por aresta, tá? Isso se aplica para a fresadora. Vindo aqui para o lado de instrumentos de medição. Essa parte de instrumentos de medição é bem importante, porque eu vou botar... Estou falando de um eixo. Medição com uma trena, medição com um paquímetro de profundidade. Não está casando muito bem a informação, né? O cara vai medir com uma trena, se é para medir um comprimento que não tem tolerância nenhuma, vamos dizer assim, uma tolerância mais grosseira, tipo, mais ou menos 2 milímetros de comprimento. Ok. Agora, a gente está falando de mais ou menos 5 décimos, 2 décimos, 5 centésimos, ou vou usar um traçador de altura, ou vou usar um paquímetro de 0 a 150, de 0 a 200, de 0 a 300. Especificar isso. Entendam que a folha de processo ela tem que servir para o operador, para o executor fazer a peça e saber o que ele vai ter que prover de recursos para poder fabricar ela. Que instrumento ele precisa para estar ali. Vou fazer um torneado. A tolerância desse diâmetro de 20 aqui é mais ou menos 5 centésimos. Opa, é interessante ter um micrômetro. Um micrômetro de 0 a 25. Tá? Então, entendam a criticidade, a folha de processo, que nem o colega fala para nós, nosso professor Adílio, ele comenta, a folha de processo ela pode ser tão crítica quando a gente queira, ela pode ser tão elaborada quando a gente queira, mas ela não pode ser tão superficial que o cara que vai fazer não entenda o que ele está fazendo, tá? Aqui, seguindo a folha de processo, a gente tem que botar os EPIs. Que EPIs que eu preciso utilizar? Vou usar um avental de raspa. Tá, mas está no torno. Tá? Na folha de processo de solda, ok. É muito coerente que tenha um avental de raspa, que tenha máscara de proteção, né? Mas aqui, como eu comecei o exemplo com torneamento, eu posso botar aqui que eu vou usar um óculos de proteção, um protetor auricular, tá? Uma botina de proteção, tá? Então, entendam que a gente tem que botar o que se usa naquela operação, tá? E descrição das operações. Na descrição das operações, a gente vai avaliar aqui o entendimento que vocês têm sobre fazer essa peça. Se a gente está falando, de novo, vou usar o exemplo do torno, tá? Beleza, vou tornear. Vou começar fazendo o torneamento, depois eu faço um furo de centro. Não, pera aí. Eu vou facear, vou fazer uma quebra de canto, depois vou fazer um furinho de centro, vou apoiar no contraponto, vou fazer o diâmetro de 20 milímetros. Então, entenda que é o passo a passo para fazer esta operação em si. Aqui nós temos um exemplo, aqui é o quão elaborado a gente acha que precisa ser. Mas aqui a gente tem um exemplo de uma fresadora, de uma folha de processo de fresadora, tá? O cabeçalho ali tem todas as informações que a gente já conversou, mas entenda que assim, vamos nas ferramentas ali. Até que ele usou aqui um 2D já, não é necessário, tá? Porque já tem a folha de processos, já tem o desenho 2D que vocês fizeram. Então, vamos lá. As ferramentas que ele usou um cabeçote, uma fresa de facear, diâmetro de 100 milímetros, a descrição da ferramenta com o código do fabricante, tá? Então, ou seja, o operador não vai errar, porque ele vai pegar exatamente essa ferramenta. Que pastilha que ele vai usar? Ele vai usar a pastilha tal, 345R, de 5 dentes, tá? Broca de centro, ele vai usar a broca de centro, HSS, de diâmetro de 3.15, tá? Diâmetro de ponta, 3.15 por 8 milímetros. Ele vai usar uma broca de 10 milímetros, tá? Então, entendo que essa descrição é importante. E se vocês olharem ali em instrumentos já, ele foi mais específico ainda. Ele botou que é um paquímetro de 0 a 150 de resolução de 5 centésimos. É proibido colocar tão descrito assim? Não. E fica bem rico a folha de processos. Vamos lá para o lado de parâmetros de processo. Aqui, aqui em parâmetros de processo, ele botou exatamente isso.
vai usar a ferramenta de desbaste, velocidade de corte de 250 mm por minuto, um AP de 2 mm, tá? O RPM de 796, acabamento, foro de centro, fez todas as etapas bem descritas. E aqui ele segue ainda dizendo os EPIs, óculos de proteção, jaleco, sapato fechado, uma rede de cabelo. É importante, a gente fala, o cara tem o cabelo comprido, pode ser a mulher na produção. É importante, né, lembrar o EPI que vai estar utilizando. Se está falando de uma fresadora, falando de um torno que tem uma rotação, né? A descrição das operações desse processo aqui está extremamente bem elaborada, bem descrita no detalhe, tá? Precisa ser assim, professor? Sim e não, tá? É importante que tenha informação e a que ponto que vai ter tanta informação que a pessoa vai querer ler. Então pode ser que o operador nem queira ler, tá? Olha esse monte de coisa escrita e ache que muito, não vou fazer, vou fazer do meu jeito, tá? Ele botou ali, ó, fixar na morsa da mesa e verificar alinhamento, verificar se a peça tem rebarba, fixar a peça na morsa utilizando calço de 20 mm. Essa é uma informação importante. Verificar se a peça foi fixada corretamente nos calços. Mas isso é óbvio, pessoal. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o meu colega. Então, a gente ouve de vez em quando algumas pessoas falando que o óbvio tem que ser dito. Sim, é importante, o óbvio tem que ser dito, tá? Agora, o quão necessário tão minucioso tem que ser essa informação do óbvio, tá? Basicamente é isso, folha de processos, tá? Dúvidas, os professores estarão sempre à disposição de vocês, tá? Então, não deixem de entrar em contato, não deixem de chamar os professores para a gente resolver todas as dúvidas de vocês sobre a folha de processo. Muito obrigado.